Gostaria de chamar aqui o nosso irmão Fernando. Hoje ele vai dirigir a palavra de Deus. O Fernando está frequentando a igreja hoje de Pinheiros. Ele é médico ortopedista e ele é de Angola. Sábado passado nós estivemos aqui do Haiti, o nosso irmão chamado Ives, né? E hoje nós temos um irmão de Angola. Fernando, seja bem-vindo, tá? Que Deus abençoe. Você está acompanhado também, né? Lutomate. É primo do Fernando, né? Seja bem-vindo também, viu? Que Deus te abençoe.
queridos irmãos da igreja de Vila Buarque, nesta manhã eu estou muito feliz em estar na presença de Deus convosco. Amém. Sabe, por duas razões especiais. A primeira razão é a seguinte: quando você vai para a Bíblia, a palavra de Deus, em Salmos, capítulo 103, do versículo 13 ao versículo 14, a palavra de Deus diz o seguinte: assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece de todos aqueles que o temem. Amém. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sabe, isso é interessante porque se você parar e prestar atenção no que as cadeias televisivas falam atualmente, você vai ficar assustado com o índice elevado de mortes que acontecem todos os dias. Acidentes de avião, constantemente aviões estão a cair, a todo momento vidas estão sendo ceifadas. Notícias de morte constantemente chegam-nos. E isso é extremamente assustador, é avassalador. Porém, Deus nos salvaguardou. Deus deu-nos o dom da vida. Isso é interessante. Isso deve trazer júbilo, deve trazer regozijo, alegria plena para a nossa vida. Por isso, nessa manhã eu estou muito feliz por essa bênção de Deus. A outra razão por qual eu estou muito feliz nessa manhã, irmãos, é que nós estamos a viver o período dos 10 dias de oração. Quando Deus quer realizar uma grande obra no meio do seu povo, no meio da sua igreja, Ele primeiro coloca a sua igreja a orar. Por quê? Porque a oração não é a preparação para a batalha, mas é a própria batalha ser vencida de joelhos. E eu estou certo, mais do que nunca, que quando nós oramos e pedimos que Deus nos conceda a paz que exceda todo entendimento, o céu desce até aqui a terra. Se o céu desce até a terra, o momento mais importante da oração não é quando você fala para Deus, é quando Deus começa a falar para você. E na oração é isso. Quando Deus começa a falar para nós, Ele nos está a dar resposta. E nesse período dos 10 dias de oração, nós teremos o áureo privilégio, o nobre momento de nos encontrarmos com Deus. Amém. Por isso, nessa manhã, eu estou muito feliz, pelo menos, por essas duas grandes bênçãos. E eu quero convidar você a participar desses 10 dias de oração, que vai terminar no sábado 22, no próximo sábado. Bom, e nessa manhã nós vamos então fazer um sermão que está no terceiro dia dos 10 dias de oração. Vamos falar sobre saúde física, é o tema para o terceiro dia do conto dos 10 dias de oração. Lembre que nós estamos a falar dos princípios divinos para a vida, para a saúde integral, tá? Os princípios divinos para a saúde integral é um subtema do tema central, que é vida plena. Mas hoje nós vamos falar sobre saúde física. E eu vou pedir um convite para você. Se você tem um relógio, eu gostaria que você guardasse o seu relógio, tá bom? Não se preocupe, guarde o seu relógio, que vou utilizar o único relógio agora para nos comandar aqui, que vai ser o meu. Mas eu não vou me alongar muito. Bom, nós vamos falar agora sobre saúde física. É o terceiro tema dos 10 dias de oração. Se vocês prestarem atenção, o Marco vai projetar para mim aqui o slide. Tá lá? Obrigado. Eu vou sinalizando aí para o Marco, ele vai me ajudar a passar em algum momento. Se vocês prestarem atenção, nos últimos dias, nos dias contemporâneos, as pessoas estão cada vez mais preocupadas em desenvolverem um estilo de vida saudável. Cada uma delas tem razões por que ela faz isso. Por exemplo, algumas pessoas estão desenvolvendo hábitos saudáveis ou estilo de vida saudável porque elas esperam, por exemplo, ter uma expectativa de vida mais aumentada. Ou seja, passei para mim. Elas esperam ter uma expectativa de vida mais alta. Se vocês virem
elas vivem pelo menos 8 anos de vida a mais do que está discriminado para os cidadãos norte-americanos comuns, que não são adventistas. Os adventistas da cidade de Loma Linda, eles vivem pelo menos 8 anos a mais. Por quê? Porque eles têm um estilo de vida saudável. E então, há uma diferença entre a idade cronológica dessas pessoas e a idade biológica. Sabe qual é a diferença? A idade cronológica é aquela que você tem em anos. Por exemplo, você tem 30 anos, 40 anos. Essa é a idade cronológica. Agora, a idade biológica é um conjunto de acumulações de transformações que ocorrem no teu organismo. Os cientistas compreenderam que as pessoas que vivem, por exemplo, nas zonas azuis, há uma diferença entre a idade cronológica delas e a idade biológica. Ou seja, a idade cronológica está a aumentar, mas a idade biológica se mantém intacta. Isso é interessante. Sabe, então as pessoas adotam um estilo de vida saudável porque querem ter o aumento da sua expectativa de vida. Mas há outras pessoas que têm razões porque é que fazem agora um estilo de vida saudável. Por exemplo, as outras pessoas, elas cumprem com os hábitos ou recomendações de vida saudável porque elas simplesmente cumprem recomendações médicas. Sabe, ela vai um dia para um diagnóstico, vai para o médico, e o médico dá o diagnóstico para ela: você tem hipertensão arterial. E aí essa pessoa começa a adotar um estilo de vida mais saudável. E só para ser uma verdade, para dizer uma verdade, entre as mulheres e os homens, quem mais tardiamente vai para o médico? São homens. Porque os homens, eles têm a essência de serem resolutos, de serem teimosos e acharem que podem se guardar um pouco. Então, algumas pessoas, depois de receberem um diagnóstico, uma orientação médica, elas começam a desenvolver hábito e estilo de vida saudável. As outras pessoas, é por conta de questões ligadas à religião, ou filosofias de vida, ou porque querem se sentir bem consigo mesmo. Vou passar a placa aí. Por questões filosóficas, questões religiosas, ou mesmo porque elas querem estar bem consigo mesmo, e então elas começam a desenvolver um estilo de vida saudável. Mas tem um quinto grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas é a mais interessante. Sabe por que elas adotam um estilo de vida saudável? Porque elas querem ficar mais atraentes, elas querem ficar mais bonitas, mais apelativas aos olhos das pessoas. Olha, eu faço exercícios na Avenida da Sumaré, é perto da minha casa aí, na Avenida da Sumaré. Alguém conhece aí a Avenida da Sumaré? Eu corro aí e habitualmente eu passo o terminal aqui da Barra Funda. Eu vou um pouco mais além. E eu faço exercícios aí. Sabe, e lá na Avenida da Sumaré, lá tem uma ciclovia. E aquela ciclovia também é adaptada para corredores. E habitualmente quando eu faço exercício lá na ciclovia, eu encontro homens com peitos avantajados, grandes, a correrem sem camiseta. Sabe, isso não é muito comum em Angola. Aqui no Brasil é muito comum. Eu vejo homens grandes, musculosos, e a correrem. E eu fico a perguntar: eu que sou magrinho então, onde é que eu fico enquadrado aqui nesse grupo? Sabe, e algumas vezes eu convido a minha esposa para ir correr comigo. Mas eu nunca falei para ela. Mas dentro do coração eu fico assim: tomara que os caras que correm sem camisola não venham para cá hoje. Eu estou com a mulher. Eu estou com a minha esposa. Sabe? Mas algumas pessoas, elas fazem exercícios físicos porque elas agora querem ser atraentes, elas querem ficar bonitas. Alguém aqui faz academia? Hoje, a cultura da academia se tornou muito expressiva na modernidade. As pessoas têm Smart Fitness Academy, ou seja, tem academias smart, né? Fazem planos e tal. E se vocês perceberem, sempre que as moças bonitas ou avantajadas, elas vão para a academia, elas têm que mandar isso para o Instagram, elas têm que mandar isso para o TikTok, têm que mandar para o Facebook. E então elas sempre tiram uma foto no espelho da academia para mostrar que ela está bonita, que está fazendo exercício. E habitualmente as moças, elas fazem assim, elas têm que ter uma posição que sempre gostam, né? Tem que ser assim, ela sabe, mas é isso, sabe? Algumas pessoas,
é para a glória de Deus. Sabe, irmãos, então, como cristãos, nós devemos entender uma coisa importante. Sabe o que a gente deve entender? Como cristãos, passa aí, Marco. Nós devemos entender que a nossa vida, ela é uma unidade integral em todas as suas dimensões. Quer na dimensão física, quer na dimensão mental, quer na dimensão moral, quer na dimensão espiritual. Você é uma unidade integral. Sabe, a história filosófica, se você for para o período platônico ou para o período socrático, você vai encontrar que alguns filósofos acreditavam que a nossa alma, o ser humano era um ser dicotômico. Havia diferença entre o corpo da pessoa e a alma. Sabe, os filósofos, por exemplo, da época socrática, eles acreditavam que o corpo é intrinsecamente ruim. O corpo, em essência, é mau. E a alma é bom. Por isso que tem que ter divisão entre o corpo e a alma. A alma não tem que ter contato íntegro com o corpo. Eles acreditavam isso. Mas quando você vai para a palavra de Deus, você entende que nós somos uma unidade integral em todas as nossas dimensões. A tua parte física está ligada com a tua parte espiritual. Está ligada com a tua parte emocional. Está ligada com a tua parte mental e, acima de tudo, a tua parte espiritual e conexão com Deus. Eu quero convidar vocês nessa manhã a abrirem a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Abra aí. Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Vê o que a palavra de Deus diz. Êxodo, capítulo 23, verso 25. A Bíblia diz o seguinte: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Tirará do vosso meio as doenças. Sabe, quando você lê esse texto de Êxodo, quando você olha para a estrutura desse texto, a maneira como ela está exposta, você vai entender que o desenvolvimento de um corpo, o desenvolvimento de uma mente, o desenvolvimento de uma espiritualidade que é saudável, ela exige, além de ter graça, além de ter misericórdia, além de ter favor de Deus, ela também precisa de uma coisa importante: escolhas conscientes e esforço humano. Porque o texto ele começa por dizer: servireis ao Senhor. Você serve a Deus por uma noção de consciência autônoma, por uma noção de consciência própria. Você decide servir a Deus. Então, para você ter uma mente saudável, uma vida espiritual produtiva, para você ter um corpo saudável, isso precisa ser baseado em escolhas conscientes e também fazer um esforço ativo. Por isso, irmãos, nós os adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que o cuidado com a nossa saúde, para mim, o cuidado com a nossa saúde é um ministério importante e é também um meio eficaz para testemunhar sobre a nossa fé. Isso é muito importante. Mas agora, uma questão muito importante que eu quero falar para vocês nessa manhã. Apesar de que o ensinamento da saúde para a igreja adventista é um elemento, é um dos fundamentos de sua missão, há uma coisa que a gente precisa ter cuidado: é a questão do equilíbrio. Sabe, os princípios adventistas sobre saúde, elas não se limitam somente à questão de dieta, ou exercícios físicos, ou espiritualidade. O ensino adventista sobre saúde não é unicamente o que você come, não é unicamente os exercícios físicos que você faz, ou espiritualidade, mas é uma abrangência muito ampla. Sabe, há um conjunto de considerações que se devem ter, porque se você aplica somente um desses princípios, acontece o desequilíbrio. Ou seja, você não pode ser unicamente um vegetariano ou alguém que optou por reformas alimentares, mas não pratica exercícios físicos, mas não tem um sono de qualidade e um sono restaurador. Então tem que existir um elo de ligação ininterrupta entre essas estruturas que constituem o princípio de saúde da igreja adventista. Irmãos, é importante unir todas essas áreas para que a gente possa compreender elas completamente e possamos valorizar da melhor maneira. Quando a gente tem equilíbrio
Se você tiver equilíbrio, você não vai cair para o extremo. E o extremo aqui é de dois horizontes. No extremo da omissão ou no extremo do exagero mesmo. O extremo da omissão é a pessoa que até mostra negação escrupulosa das advertências de Deus para desenvolver ou adotar um estilo de vida saudável. E o extremo do exagero é a pessoa que acha que só por ser vegetariano não pode mais fazer exercício. Então tem que ter cuidado. Por quê? Porque quando nós perdemos o equilíbrio, nós vamos ter tendência para o extremismo. Então, a mensagem de saúde adventista é uma mensagem equilibrada, é uma mensagem que apresenta uma maneira correta de ter uma vida completa e estável em todas as nossas dimensões. E sobre essa questão do equilíbrio, a serva do Senhor escreveu algo interessante no livro Medicina e Salvação, na página 261. Isso é da Casa Publicadora do ano de 2007. Vê o que a serva do Senhor escreveu. Eu vou deixar aqui para tentar ter uma melhor visão. Interrompe na transmissão. Vê o que a serva do Senhor disse. Ela disse o seguinte, vê o que ela disse sobre o equilíbrio. Vê o que ela disse. Ela disse o seguinte: o Senhor deseja que cada pastor, cada médico, cada membro da igreja tenha cuidado em não instar com os que desconhecem a nossa fé a que façam súbita mudança no regime dietético, sujeitando-os assim a teste prematuro. Sustentem os princípios da reforma de saúde e deixem que o Senhor guie os sinceros de coração. Vê o que ele não vai continuar a dizer? Vê o que ele não vai continuar a dizer? É o seguinte: elas só virão e crerão. O Senhor não requer que os seus mensageiros apresentem as belas verdades da reforma de saúde de um modo que leve preconceito ao espírito dos outros. Não é desse modo que o Senhor quer. Que ninguém coloque pedras de tropeço diante dos que estão andando nos escuros do caminho da ignorância. E ela finaliza dizendo uma coisa interessante. Vê o que ela termina dizendo. Ela termina dizendo o seguinte: mesmo ao enaltecer uma coisa boa, é bom não ser demasiado entusiasta. Não aconteça desviarem-se do caminho os que vêm para ouvir. E ela diz o seguinte: apresentem os princípios da temperança em sua maneira mais atrativa. Apresentem a mensagem de saúde de uma forma mais atrativa. Então, voltaremos a submergir na palavra de Deus. E você vai encontrar várias vezes que a Bíblia ela nos exorta com veemência aqui a importância de viver uma vida disciplinada, a importância de nós termos uma vida controlada, uma vida de abstinência e domínio próprio é essencial para estarmos perto de Deus. Há um texto que eu gosto muito. Esse texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 ao verso 4. Vê o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Mas não é o único texto, por exemplo, da Bíblia que nos exorta sobre o cuidado do nosso corpo. Se você for para Tito, capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 12, vê o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Irmãos, há uma frase interessante do grande reformador e pregador John Wesley. John Wesley, ele falou que a conversão tira o homem do mundo, mas a santificação tira o mundo que está dentro do homem. Por isso que nós, os adventistas, nós acreditamos que a mensagem de saúde ela está ligada com santificação. Elas não estão separadas, elas têm uma ligação ininterrupta, elas têm uma ligação íntegra, muito forte. Mas para isso acontecer, irmãos, nós precisamos mudar de hábitos. Nós precisamos mudar de costumes. E mudança de hábitos não é algo fácil. Vê o que a Ellen White falou, por exemplo, sobre hábitos. Ela escreveu no livro Temperança, na página 108, ela escreveu o seguinte:
a nossa mente, a nossa alma é a avenida de conexão com Deus. A nossa mente, o nosso cérebro é o caminho mais adaptado que Deus escolheu para se comunicar conosco. E para Deus se comunicar conosco, é preciso que a nossa mente esteja desemboltada, uma mente emboltada, uma mente obstruída, uma mente não sensível à voz de Deus, não consegue absorver as orientações que Deus mostra para ele. E para isso acontecer, nós temos que mudar de hábitos, nós temos que mudar de maneiras, nós temos que mudar de costumes. E não é uma coisa muito fácil mudar de costumes. Pode voltar para aquele slide. Eu vou pedir, Marco, para você. E não é fácil mudar de hábito, não é fácil mudar de costume. Sabe por quê? Porque o hábito, mudança de hábito, ele habitualmente nos tira do nosso conforto. Porque é algo que a gente pratica já há algum tempo. Já tem um período, um tempo longo que nós fazemos isso. Então isso causa um desconforto em nós. Não é fácil mudar de hábito. Mas uma coisa eu quero dizer-vos nessa manhã, irmãos. Mudar de hábitos é algo que constrói em nós uma resiliência e nos aproxima para fazer o que apraz a Deus. Quando a gente toma a decisão de mudar de hábito, isso vai nos dar resiliência e nos vai aproximar para fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Mudar de hábito não é um processo fácil, principalmente nos desafios da vida cotidiana. E quando a pessoa ela é tradicionalmente acostumada a um hábito, isso vai dificultar ela a receber novas informações. Isso vai dificultar ela a receber novas ideias. Então isso é uma das razões por as quais as pessoas se excusam, rejeitam aceitar novos hábitos. Mas aqueles que decidiram consagrar seus hábitos a Deus, como falou a serva do Senhor, essas pessoas terão uma dependência de Deus todos os dias. E então nessa manhã eu quero apresentar para vocês como é que habitualmente nós os seres humanos formamos os nossos hábitos do ponto de vista científico. Como é que você forma os seus hábitos? Como é que você forma os seus costumes? Eu estou chegando ao fim. Eu quero apresentar para vocês algo interessante. Bem, a célula principal do sistema nervoso, a célula básica, vocês conhecem, qual é o nome dele? Neurônio. Neurônio é a célula básica, assim, do sistema nervoso. E vocês sabem que o sistema nervoso é o conjunto de órgãos ou estrutura responsáveis em captar estímulos e fazer sua integração para a gente dar uma resposta. O sistema nervoso ele faz isso, dividido em parte central e a parte periférica. Mas, quando você vai para o cérebro humano, quando você vai para a estrutura do cérebro humano, existe uma região no lobo frontal que é chamado de córtex frontal. Sabe? O córtex frontal, essa linha aqui azul, essa parte aqui azul, é a parte do nosso cérebro que é responsável em tomar decisões. Isso é interessante. É aqui onde a gente toma decisões. É aqui onde a gente efetiva as nossas escolhas. É aqui onde a gente efetiva o que vamos fazer. Mas além do córtex frontal, existe um sistema que é também chamado de sistema límbico. Há uma coisa aqui interessante sobre o sistema límbico. O sistema límbico, ele está abaixo do córtex pré-frontal, ele está aqui abaixo do córtex pré-frontal e ele está acima da ponte cerebral, ok? Do terço cerebral. E vai ser um conjunto de estruturas que também elas se tornam responsáveis especialmente por definir comportamentos que são necessários para a nossa sobrevivência. Por exemplo, para você se alimentar, isso quem coordena é o sistema límbico. Para você se reproduzir, cuidar-se, quem coordena tudo isso é o sistema límbico. O sistema límbico é formado por estruturas como o hipotálamo, a amígdala, o hipocampo. São essas estruturas que dão informações que você precisa adotar um comportamento para sobreviver. E isso acontece através dessa célula básica que é chamada de neurônio, que quando se conecta com um outro neurônio, ele forma uma estrutura que é chamada de sinapse. E na conexão de um neurônio entre o outro neurônio, lá na placa sináptica, ocorre a liberação de hormônios, ou então também chamados de neurotransmissores. Ou seja, então lá você forma vários caminhos. Por exemplo, algumas coisas na nossa vida elas já acontecem porque a gente tem caminhos que são já formados por neurônios próprios, ou seja,
que para vir ao vale do cruz você tem que vestir desse jeito, você tem que sentar desse jeito, você tem que comer para ter saúde. São vias neuronais já formadas no teu cérebro. E só que você faz essas coisas porque você tem prazer. E para ter prazer, há uma liberação de neurotransmissores ou hormônio. E um desses principais hormônios é serotonina, que ela é liberada no neurotransmissor. Sem falar a dopamina e as outras endorfinas que dão alegria, dão prazer. Certo? Então entende? Se aqui o córtex frontal, onde ocorrem as conexões neuronais, e onde Deus se comunica conosco, estiver envolvido por coisas ruins, não há como nós ouvirmos a voz de Deus. Entendeu? Entendeu? Então é impossível a gente ter uma vida saudável, termos uma mente sã, termos emoções saudáveis, termos uma vida equilibrada e uma vida espiritual produtiva, sem que a gente faça exercícios físicos. Sem que a gente faça exercícios físicos, não há como termos uma vida saudável. Não há como termos uma emoção saudável, e você vai entender porquê. Não há como nós termos uma vida prática, espiritual, que se comunica inteiramente e de maneira integral com Deus. Não há, não existe como. Sabe, não há como ter uma vida saudável se os alimentos da nossa mesa não são constituídos por verduras, por cereais integrais. Não há como isso acontecer. Não há como, se a gente não há como termos uma vida saudável se a base da nossa alimentação não é aquela indicada por Deus. E não há como nós termos uma vida saudável se nós não tivermos um sono restaurador e um sono que é suficiente e um sono que é de qualidade. E agora então entenda, um cérebro que não faça nenhuma dessas coisas, como ele poderá se comunicar com Deus se ele está intoxicado, se ele está inflamado por açúcar, se ele está esgotado por ficar tanto tempo nas telas televisivas ou então telefônicas ou de computadores? Não tem como Deus se comunicar conosco, porque nós teremos emoções apáticas, não emoções empáticas. Não tem como. Nossa vida estará desequilibrada e não equilibrada. Nós não teremos um raciocínio claro, nós não teremos um raciocínio profundo. Entendam, irmãos, se a nossa vida não seguir essas orientações, uma coisa vai acontecer. A nossa vida não poderá ser abençoada para impactar a vida dos demais. Este é o nosso Deus. Por isso, nessa manhã, eu vou terminar, estou prestes a terminar o sermão dessa manhã, e quero apresentar para vocês alguns benefícios que vão acontecer na nossa vida. Benefícios que vão ocorrer na nossa vida se a gente aplicar os princípios de saúde, como por exemplo, ter uma alimentação regrada, fazer exercícios físicos regularmente e de maneira diária, e termos um sono reparador, um sono de qualidade, um sono restaurador. Alguns benefícios vão acontecer na nossa vida. Vê o primeiro benefício, por exemplo, quando você ter uma alimentação adequada, ter um sono regrado, fizer exercícios físicos com regularidade, de maneira constante e diariamente, você vai promover uma nutrição adequada para a tua vida. Sabe, alguns elementos nutritivos do nosso corpo que a gente não consegue produzir. Por exemplo, o nosso corpo ele produz proteínas através da ligação dos aminoácidos. Os aminoácidos, quando se ligam por uma ligação peptídica, elas formam grandes correntes. E essas correntes é que dão origem às proteínas. Proteínas são macromoléculas que se originam por conexão de aminoácidos, por ligações amídicas próprias. O nosso corpo tem capacidade para produzir proteínas a partir dos aminoácidos que ele tem. Por exemplo, o nosso corpo ele tem reservas energéticas, ele tem reservas de energia ou açúcar. A forma de armazenamento de açúcar no nosso corpo você encontra no fígado dos animais, que é chamado de glicogênio. Quando você está muito tempo de jejum, habitualmente se tira um substrato dessa energia que está guardada lá nas células do fígado, que são chamadas de hepatócitos, essa forma de armazenamento de energia, que é chamada de glicogênio. O corpo metabolicamente tira substrato para produzir energia. Vocês sabem que o nosso cérebro, para ele funcionar, precisa de glucose. É a única estrutura metabolicamente disponível para o cérebro pensar, para o cérebro fazer suas funções.
Mas o nosso corpo tem reservas energéticas. E o corpo, às vezes, ele produz açúcar a partir de outros componentes que já existem. Por exemplo, produz açúcar a partir de proteínas ou de gordura. Isso é chamado de gliconeogênese. Quando o açúcar, o estoque de açúcar para o teu corpo se acaba, o teu corpo cria um outro mecanismo que é chamado de gliconeogênese. Mas existem alguns componentes nutritivos que o nosso corpo não produz, que a gente só consegue ter a partir de fora, a partir dos alimentos. Por exemplo, as vitaminas. Vitamina, teu corpo não produz vitamina. Você só tem vitaminas a partir de suplementação ou a partir do meio natural criado por Deus, que é a partir da alimentação. E esses componentes nutritivos, eles funcionam como antioxidantes. Sabe o que é um antioxidante? Você já ouviu falar de reações de oxirredução? Tem aqui químico. Quando o organismo está ali para destruir, ele se oferece para destruir ele. Isso é reações de oxirredução. E Deus é tão bom que na nossa alimentação saudável, ele já sabia que nós precisaríamos obter alguns elementos nutritivos somente pela dieta correta. Somente por aquilo que nós comemos de maneira certa. Outro benefício, vê qual é o benefício. Isso vai impulsionar você a ter uma saúde cardiovascular. Quando você pratica exercícios físicos, quando você come de maneira correta, quando você dorme de maneira restauradora, sabe o que acontece? Você não tem por que desenvolver hipercolesterolemia para ter problemas de hipertensão, por exemplo. Para aumentar a pressão arterial sistêmica do teu corpo. Não, porque você é um atleta. Você come corretamente. Você não colocou o teu coração a fatores de risco destruidores. O terceiro benefício importante é que isso vai causar em você uma saúde mental e emocional. Por quê? Porque quando você pratica exercícios físicos, isso vai estimular a liberação de endorfinas e serotonina. Lembra que são neurotransmissores que dão alegria. Quando a gente faz exercícios físicos, aí começa a ocorrer a liberação lá na placa sináptica. Esses neurotransmissores dão alegria. Você fica feliz. Então faça exercício como a corretamente. Outro benefício, quando você dorme corretamente e dorme de maneira que restaura o teu corpo, isso faz com que ocorra regeneração do teu material celular durante o sono. Isso aqui é muito importante, sabe por quê? Porque a teoria da modernidade está trazendo para nós dias muito trabalhosos. As pessoas acham que dormir de dia é igual ao dormir de noite. Não, tem diferença. Sabe por quê, irmãos? Quando vocês olham para isso, tem uma grande diferença. Eu vou terminar já. Mas eu só quero trazer aqui para vocês um detalhe importante. Quando a ciência trouxe a visão de que a célula entra no ciclo de regeneração celular, o ciclo celular, tem uma estudante de medicina aí, como é seu nome? Natália. A nossa célula, para se dividir, as células, estou a falar das células somáticas, porque existe um grupo de células que já não se dividem, elas já nascem diferenciadas, já não se replicam, já não se dividem, elas não entram no ciclo celular. Mas eu estou a falar o grupo de células do nosso corpo que habitualmente se dividem, como as células da pele, as células epiteliais, essas células que ainda podem se multiplicar, passam por processo de divisão celular. Sabe? Elas só entram no ciclo celular durante a noite. Porque durante a noite, que quando há deleções no material genético, como o DNA ou a RNA da célula, é o momento que acontece a regeneração, é à noite. Durante o dia, quando nós dormimos, nós não temos implicações sobre a regeneração do nosso material da célula. O que você estragou, se houve alguma abração, se houve alguma destruição do material genético, ele se regenera no período que você vai dormir, até porque no sono você passa por vários ciclos celulares. Vários ciclos, várias fases de sono. E um dia eu falo para vocês as fases do sono, por exemplo, o sono REM, o sono não REM. O que acontece? O sono que você tem durante o dia é um sono simplesmente para tirar canseira, não para reparar o teu material genético. Por isso é que a Bíblia diz que Deus criou a noite para o descanso. Isso é interessante. E antes que a ciência descobrisse isso, Deus já havia dito que a noite é para descanso. Vai alta noite para o descanso, vem chegando o dia para o labor. O dia para o labor e a noite para o descanso. E então por que como cristãos, nós temos esse evangelho importante de saúde, perdemos tantas noites nos ecrãs, no telefone, em vez de dormir cedo? Nos ecrãs televisivos ou mesmo de computadores, das
você tem motivação, você tem energia, você começa a adotar um hábito de vida mais saudável. E eu quero terminar falando sobre o jejum. Jejum é uma das práticas muito importantes que nós precisamos desenvolver como cristãos. Sabe, o jejum, ele, além de ser uma ferramenta muito poderosa, que quando nós adotamos, ela traz, por exemplo, consigo alguns hábitos saudáveis. Além disso que o jejum faz, sabe, uma coisa importante que o jejum faz para nós é que ele nos ajuda a termos um hábito de rejeitar as guloseimas desnecessárias. E nós começamos então a mudar o cenário do nosso apetite. Quando você termina um jejum, habitualmente você tem vontade de comer algo que é saudável. Você não quer partir para um refri. Essa palavra eu aprendi aqui no Brasil, a abreviar refri. Quando você termina um jejum, você não quer partir logo para um refri. Não tem que partir para um refri. O jejum, ele começa a tornar polida a nossa vontade. Amém. Ele traz polidez no nosso desejo. Porque a gente começa a partir para o que é saudável. O jejum é isso. Além dele ter repercussões espirituais, o jejum ela começa a nos ajudar a tomar firmeza de propósito e decisão de ouvir a voz de Deus com uma mente limpa e aberta. Mas eu quero fazer um desafio com você nessa manhã. Além do jejum das coisas que nós comemos, faça também jejum de imagens que vão corromper a tua mente. Sabe, faça um jejum de toda imagem que mentalmente é carnal, para que você tenha uma mente focada a cultivar uma vida espiritual alinhada com os pensamentos de Deus e com os valores que Ele colocou para a tua vida. Amém? Irmãos, quando Deus libertou o seu povo, depois de ter estado quase 400 anos no Egito, Ele concedeu uma lei, a lei moral, que é o fundamento do seu governo, os 10 mandamentos. Essa lei, como a gente leu em Êxodo capítulo 23, verso 25, se eles observassem, eles não teriam doenças, eles não teriam enfermidade. São 10 princípios que constituem o fundamento do reinado de Deus, são princípios da justiça. E nós fizemos uma adaptação desses princípios dos 10 mandamentos para terminar nessa manhã. Eu não vou citar os 10 mandamentos de Deus, mas vou citar 10 princípios que podem melhorar a tua vida. Eu queria que você anotasse isso aqui com precisão. Meu primeiro princípio é o seguinte: não terás outros alimentos em tua mesa, além de frutas, verduras, cereais integrais, nozes, castanhas e poucos alimentos minimamente processados e de origem animal. Lembra que a mudança não pode ser de maneira radical. Se você tem alguma conexão com o alimento carne, você vai deixando de maneira gradual, não de maneira abrupta. Porque isso pode até causar alguma reação inesperada. Mas vai fazendo isso com a vontade de Deus, pedindo auxílio de Deus, de colocar mais na tua mesa cereais integrais, alimentos de origem vegetal, frutas, sabe? E vai colocando minimamente alimentos de origem animal, alimentos ultraprocessados, vai te retirando deles e não coloque na tua mesa. O segundo mandamento para a tua saúde, o segundo princípio é o seguinte: não consumirás alimentos ou substâncias estimulantes como guloseimas, as balas do metrô. Não precisa mais. Não precisa mais. Os multiprocessados, carnes impuras, álcool, tabaco, cafeína, não precisa colocar isso para a tua mesa. Não precisa. Um terceiro princípio para você que Deus deu: não tomarás a luz solar em excesso, mas terás equilíbrio entre exposição e proteção de acordo com a cor da tua pele e a temperatura ao ar ambiente. Quando for tomar banho do sol, tenha atenção à cor da tua pele se você está protegido. Por exemplo, o psoneiro tem mais constituição de quê? De melanina. Melanócitos, que são as células que produzem melanina, que dá a cor da pele. Você pode estar mais aumentar em mim. Mas se eu me expor demasiado ao sol, eu posso desenvolver um cancro da pele, um câncer da pele, um carcinoma, por exemplo, da pele. Mas tome o banho do sol de maneira equilibrada. E saiba que isso é importante para a ativação, por exemplo, da vitamina D, certo? Ativação da vitamina D. Não estou dando aula de fisiologia para você, não, né?
Mas é isso, tome de maneira séria. O quarto, lembre-te de descansar antes das 22 horas e dormir ao menos 7 horas por dia, porque Deus descansou e nos deixou o exemplo de que também nós precisamos descansar. Vá para a cama cedo. Em raras exceções, quando houver condições que não permitirem, mas vá sempre para a cama cedo. Quinto princípio, honrarás o exercício físico diariamente para que se prolongue os teus dias e tenhas autonomia na terra. Faça exercício físico para liberar a endorfina, para fazer fortalecimento muscular, para preparar as tuas articulações para a velhice. Faça isso. Faça isso. Se quiser, não precisa ir na Avenida Sumaré, tá bom? Se você não tem desconforto, não precisa ir para lá. Não faça isso. Sexto princípio, não matarás tua sede com refrigerantes ou sucos com açúcar e aditivos químicos, mas com água pura, fresca e em quantidade suficiente. Beba água o suficiente, principalmente nesse dia muito quente em São Paulo. Ele está tendo grande desidratação. Não adulterarás a quantidade dos seus alimentos, nem para mais ou para menos, mantendo sempre o peso adequado para a tua altura. Tá bom? Coma de acordo com a tua taxa metabólica basal. Não coma pouco, não coma muito. Coma aquilo que o teu corpo demanda, de acordo com a tua altura, o teu índice de massa corporal, é a tua taxa metabólica basal. Tá bom? É isso. Oitavo, não furtarás o ar dos teus pulmões, mantendo sempre uma respiração profunda, facilitando a oxigenação do sangue e a eliminação de impurezas. Nono, não darás falso testemunho, mas assumirás o teu excesso e descontrole para corrigir a roupa. Sabe, irmãos, essa aqui é uma nota muito importante. Quando alguém quer mudar, ele primeiro tem que ter a decência básica de aceitar que está errado. Os psicólogos chamam isso de pré-contemplação. Para a gente mudar, nós temos que aceitar que estamos numa rota errada. E esse mandamento fala disso. Você tem que aceitar que em algum momento você esteve em excesso para mudar. Ter essa decência básica. E o último princípio, não cobiçarás o estilo de vida dos outros, nem os seus alimentos, mas lembrar-te-ás de que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Amém. E nesta vida nada é melhor do que ter o Espírito de Deus em seu relacionamento conosco. Irmãos, quando a gente convidar o Espírito Santo para tomar o nosso corpo como seu templo e ele viver para sempre em nós, então nós teremos uma vida feliz e uma vida vitoriosa. Nós, os adventistas, nós acreditamos que a saúde e a santificação elas estão intimamente ligadas. Nós acreditamos que o cuidado da nossa saúde física, nossa saúde espiritual, nossa saúde emocional é fundamental para nós termos uma vida plena e uma vida saudável. Amém. Irmãos, em breve nós veremos Jesus voltar nas nuvens. Amém. E Ele nos levará para um lar de glória onde não há mais doença. Mas hoje Ele quer que você seja o seu santuário onde possa habitar e fazer uma tenda contigo hoje e ter uma vida saudável. Eu vou convidar aqueles que têm esse desejo de que Deus habite e nos ensine a mudar, a adotar um estilo de vida saudável, a se levantar e fazermos uma oração nesse momento. Mas antes de nós orarmos, nós vamos cantar o hino Restaura, certo? A gente vai cantar o hino Restaura com o coração. Você vai pedir que Deus restaure você para que você tenha uma vida saudável, uma vida física, aceite na presença dEle. E ao fim desse hino, nós vamos orar para Deus efetivar essa restauração.